falar sobre a compreensão do reino de Deus. E talvez assim, você pergunte por que a gente vai falar sobre compreensão do reino de Deus. Porque a gente tem percebido pessoas que estão falando daquilo que não sabem. Estamos percebendo que existem pessoas que estão orando para um Deus desconhecido. E qual é o nosso papel como pastores e líderes? É trazer a sã doutrina de maneira que você compreenda e entenda por que Deus te chamou, por que você está se movendo. Você precisa ter a compreensão do reino de Deus, e eu não quero aqui esgotar o tema, até porque eu vou apenas falar de alguns pontos, baseado no livro de Lucas, capítulo 8. Só que tudo que se diz a respeito a Deus nasce da compreensão de Deus que você tem. A tua oração nasce da compreensão do Deus que você quer. A tua vida cristã, ela vai acontecer a partir da compreensão do Deus que você serve. Tudo nasce da compreensão, do entendimento, do conhecimento. Fé fala muito mais sobre conhecimento do que um sentimento. As pessoas confundem fé com sentimento. Fé não é pensamento positivo. A fé nasce do conhecimento pleno que você tem em Deus. E se você não tiver esse conhecimento, se você não buscar esse conhecimento, se você não prosseguir em conhecer a Deus, você vai servir a um Deus que você criou para você mesmo, que você idealizou dentro da sua alma. E esse Deus que nós idealizamos, ele costuma não fazer as transformações necessárias que nós precisamos viver. Esse Deus que nós construímos a partir de sentimentos e emoções, ele não costuma nos alinhar, ele não costuma mudar o nosso caráter. Esse Deus que nós construímos a partir de sentimentos e emoções, ele não gera santidade em nós. E quando eu olho para o livro de Lucas, e eu comecei a ler o princípio do capítulo 8, de repente fui lendo, e eu espero conseguir sintetizar algumas coisas, e graças a Deus me deram muito tempo. Só um aleluia na casa. O resto já pensou, misericórdia. Espero sintetizar isso, porque a gente vive em um tempo em que a representatividade numérica, ela tem falado muito mais alto do que uma compreensão profunda de quem é Deus. Não é à toa que Maria, irmã de Marta, fica o tempo todo aos pés do Senhor Jesus, ao tempo todo, e quando chega o momento da morte de Jesus, parece que ela é uma das únicas pessoas, ou melhor, a única pessoa que compreende isso, porque ela passou muito mais tempo se aprofundando na compreensão do que preocupado com os números. A gente estabelece números o tempo todo no que diz respeito ao reino de Deus. Quantos dias eu estou em consagração, quantos dias eu orei, quantas almas eu ganhei, quantos milagres eu recebi, quantas igrejas eu abri, quantas igrejas eu já preguei fora. Parece que nós estamos caminhando o tempo inteiro dentro disso, preocupado com a soma daquilo que vai acontecer, porque parece que os resultados tendem a falar do tipo de cristão que a gente é. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite: o tipo de cristão que você é aquele, ele é determinado pelo Deus que você compreendeu. Não é por quantas almas você já trouxe até os pés do Senhor Jesus. Não é por quantas vezes você pregou ou subiu ao monte. O que determina o perfil do cristão que Deus quer que você seja é o tipo de compreensão que você tem dele. De maneira que, se você não compreende, você não se relaciona. Tem casados aqui, não tem? Cadê os casados? Levantem a mão.
Qual dos meninos aqui conseguiu compreender as meninas? Eu estou 14 anos já, não estou longe de compreensão. Mas deixa eu falar sério agora. Só a graça, né, pastor Ezequiel? Ainda bem que tem a graça, né? Porque onde não há compreensão, há graça. Mas percebe que a vida a dois, quanto menos se compreende, menos se entende, menos se relaciona, menos se progride, menos se prospera, menos se perdoa, menos se ama. Isso tudo está relacionado à compreensão que você tem do outro. De maneira que quanto mais você conhece, menos falta você comete, sim ou não? Quanto mais você conhece, melhor é a tua capacidade de fazer o coração do outro se alegrar, sim ou não? Agora, você acha que o nosso relacionamento com Deus está pautado em quantas almas você salvou, ou em quanta igreja você abriu, ou em quantas vezes você curou os enfermos por aí? Talvez você esteja um pouco assustado, porque talvez você não tenha ouvido ainda uma palavra assim, ou talvez já ouviu. Mas Deus, Ele quer que você tenha uma compreensão de quem Ele é. Antes de você sair por aí falando dele, você precisa saber quem Ele é. Porque quando você fala de quem você não sabe, na verdade você faz fofoca. Você não transparece a realidade de quem o outro é. Quando você imagina sobre o outro, você comete equívocos. Quando você fala do quem você não sabe, você comete erros. E para falar de Deus, você tem que saber quem é Deus. Tem uma discípula minha que faz muitas perguntas. Eu não vou revelar quem é, mas ela está aqui. Esse dia ela perguntou para mim assim, o profeta olhou para mim e falou, eis que te digo, não peça misericórdia, senão eu vou te matar. Que Deus é esse? Que dá o filho para morrer, para me salvar, e agora vai ao contrário e quer me matar? É gente que não entendeu. É gente que não compreendeu. Obrigado. Eu pensei que era a Júlia, que eu esqueci de falar com ela. É que normalmente ela me acompanha, hoje ela me abandonou. Mas deixa lá com o Kleber ali. Está com o Kleber? Está ali. Segurança. O texto de Lucas capítulo 8 começa apresentando um cenário. E de repente, depois que Lucas apresenta o cenário das pessoas que servem, as mulheres que servem Jesus com seus bens, vai falar da multidão que acompanha Jesus, Jesus entra numa parábola. E eu confesso a você que eu não queria falar da parábola, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar da parábola. E aí quando a gente fala de um texto que os crentes já ouviram bastante, aí o crente, de novo com a parábola, já sei que a semente caiu na beira do caminho, e veio pisar, os passarinhos comeu tudo, aí a outra semente caiu lá no meio das pedras, aí não tinha raiz, e aí chegou também morreu, aí veio a semente, caiu no meio dos espinhos, e ela estava entre os espinhos e foi sufocada, e aí tem a semente que caiu na boa terra, e a boa terra é um bom coração, é um coração íntegro, e aí prosperou 100 vezes. E aí eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou algo comigo, assim que me assustou. Sabe por quê? Quando você acompanha, deixa a sua Bíblia aberta aí, que eu não vou ler, mas você vai acompanhando as falas que estão no texto. Quando você abre a partir do capítulo 8, versículo 18. Deixa eu ver se eu não marquei errado aqui, porque ou melhor, a partir do versículo 5, Jesus vai começar a contar essa história. Aí olha só o que ele fala no versículo 18 do capítulo 8. Olha o que ele diz: vede, pois, capítulo 8, versículo 18. Vede, pois, como o quê? Como o quê? Eu li esse versículo, o Espírito Santo falou comigo algo muito sério.
Porque o texto está dizendo, olha, vocês precisam prestar atenção à maneira com que vocês ouvem a palavra. Está no texto. Vocês precisam prestar atenção o como vocês recebem a palavra. E por que Jesus está falando isso? Porque o problema da parábola do semeador não está na escuta. Por quê? A semente que caiu à beira do caminho é aquele que ouve. É a história daquele que ouve. A semente daquele que caiu no terreno pedregoso é a história também daquele que ouve. A semente que caiu entre os espinhos também é a história daquele que ouve, de maneira que ouvir não basta. Porque a gente pensa que se a gente senta para ouvir, está tudo certo. A gente pensa que se a gente coloca uma ministração num determinado lugar e a gente ouve, está tudo legal. Não é assim? Tem gente que está ouvindo, mas está ouvindo de que maneira? Está ouvindo à beira do caminho. E quem está ouvindo à beira do caminho? Quem está ouvindo à beira do caminho, e a gente já vai fazer uma analogia, porque Jesus fala que Ele é o caminho, e você precisa entrar nesse caminho. Quem está ouvindo à beira do caminho, está ouvindo de maneira irresponsável. É crente que ouve à beira do caminho, mas não tem compromisso. É crente que está ouvindo a palavra verdadeira, a palavra genuína. É genuína a palavra. Não há dúvida, a palavra é verdadeira. Mas qual é o problema? O problema é que está ouvindo a palavra descompromissadamente. Ele ouve, se alegra, como diz o texto. Ele ouve ou melhor dizendo, como diz o texto do versículo 12, ele ouve e a palavra desce ao coração. Sim ou não? Está no 12 aí ou não está? Sabe quem é esse tipo de crente aqui? É gente que ouve a palavra. Por que o bispo, você está dizendo que a palavra desce o coração? Porque no versículo 12 aparece alguém chamado diabo, e diz que esse diabo tira a palavra de onde? É gente que está descompromissada, é gente que ouviu a palavra, pastor Ezequiel, mas é gente que ainda dá acesso para o diabo entrar. Porque Pedro vai dizer que Satanás está ao nosso derredor, esperando o quê? Um momento. Ele não invade. Sabe quem está à beira do caminho? É crente que vem para a igreja, ouve a palavra, desce no coração, mas ao sair da igreja, tem lugar para o diabo na vida dele. Desculpa o peso da palavra. Está no texto. Ele ouviu a palavra desceu no coração, mas não deixa de dar lugar ao diabo. Ele ouviu a palavra desceu ao coração, mas empresta os ouvidos para demônio, empresta a boca para Satanás, empresta o corpo para instrumento de iniquidade. Está ouvindo, mas a vida dele é um livre acesso a Satanás o tempo todo. O texto segue. Versículo 13, existe um outro tipo de gente que também está ouvindo a palavra. Só que esse povo que está ouvindo essa palavra, eles recebem ela com alegria. Eles recebem ela com alegria. E aí o sentido da palavra significa, é bem-vinda essa palavra. Só que essa palavra não consegue ter efeito após germinada. A gente tem um monte de gente que vem para a igreja, ouve a palavra, chora com a palavra,
sente arrepio por causa da palavra. Mas a palavra não tem força para chegar até nos ambientes que ela trafega. É o crente temporário, só no culto. Poxa, bispo, tão pesado assim? Querido, você precisa entender uma coisa: se você não tiver a plena compreensão de quem é o reino de Deus e de quem é Deus, você nunca terá uma vida transformada. Sua vida não vai mudar, sua casa não vai mudar, sua família não vai mudar, você não vai mudar. Jesus quer que você tenha todo o seu ser, todo o seu interior transformado. Versículo 12 tem gente ouvindo a palavra, mas ouvir não basta. Versículo 13 tem gente ouvindo a palavra, mas ouvir não basta. Versículo 14 tem gente ouvindo a palavra, e esses são aqueles que estão conjugados, estão misturados, estão se relacionando, estão entre os cuidados, as riquezas, os deleites. Essa é a turma que está dividida. É gente que está ouvindo a palavra, mas está dividido. Deus não te quer no muro. Deus não te quer morno. Deus te quer pleno, te quer plena. Deus te quer completo. É gente que está ouvindo Deus, mas está sempre dividido entre alguma coisa. O que está te dividindo hoje? Eu tenho uma palavra, mas tem esse negócio aqui que me puxa. Eu tenho um direcionamento, mas eu tenho isso aqui que fica me puxando. É gente que está entre alguma coisa. Deus não quer nada entre você e Ele. Já vai melhorar, amém? Quantos querem que melhore? Abel levantou a mão. Abel nem parece que está com o Theo ali, né, irmãos? Não estou conseguindo cantar, bispo, mas ela canta, né? Vai cantar até o último dia, tá, Abel? Ouvir não é suficiente. Tem gente que só recebe informação do céu. Sabia? A informação é uma coisa, sabedoria é outra. Informação é aquilo que recebe, sabedoria é aquilo que você recebe e começa a colocar em prática. Deus quer que você ouva a informação do céu e comece a colocar em prática. Senão sua vida não muda, não transforma. Esses dias eu conversei com uma pessoa, ela falou: eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu falei: não consegue por quê? Eu não sei. Você não consegue porque você não quer. Sua ação está no querer, sim ou não? Irmão, não vem falar para mim que o diabo não deixa você fazer, não. Não deixa, não, irmão. Você já foi num culto afro? Vou falar assim para não... Tá gravando alguém? Não, né? Você já viu o trabalho que dá para o santo descer? Você tem que bater tambor, tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer sacrifício para o santo vir. Aí o crente chega: o demônio está me perturbando. Sem bater tambor, sem fazer atabaque, sem fazer a dancinha. Eu não sei como é que isso funciona. Porque quem quer atrair a malignidade tem dificuldade de atrair. Agora quem não quer, parece que o tempo todo Satanás está... Você foi lavado, remido, escolhido. Pedro vai dizer que Deus te mudou de posição, de localidade. Deus não conseguiu mudar a nossa essência, que é pecaminosa, mas Deus nos trocou, mudou nosso endereço de localidade. Ele disse assim: vocês habitavam nas trevas e eu trouxe vocês para a luz. Eu tirei vocês da escuridão e coloquei vocês num lugar que resplandece. E não acredita nesse negócio, estão tentando apagar a tua luz. Ninguém consegue apagar a minha luz, sabe por quê? O livro de Apocalipse diz que
que lá não precisará nem de sol e nem de lua, porque ele, o leão da tribo de Judá, ele dá a sua própria luz. Ninguém consegue apagar a tua luz, porque a tua luz não é natural, a tua luz é sobrenatural, a tua luz é o próprio Deus. A gente precisa urgentemente ouvir a palavra e guardar essa palavra num coração íntegro, num coração bondoso, como diz o texto, porque essa palavra vai germinar nesse coração íntegro. Sabe por quê? A gente está num tempo que vivemos poucos milagres. Você sabe por que a gente vive num tempo em que a sociedade está aí na bancarrota, se acabando? Porque a palavra não tem encontrado mais corações íntegros, a palavra não tem encontrado mais corações generosos, a palavra não tem encontrado mais corações bondosos, porque a semente da palavra é assim. Não importa a tua condição, se é pobreza, se é riqueza, não importa a tua saúde, se você está bem ou se você está mal, a palavra, quando bate num coração íntegro, ela prospera, ela frutifica de maneira, aleluia, que não importa a sua condição. Sou apaixonado por Jó, porque no momento mais difícil da vida dele, estão lá os amigos escarnecendo. Deus fala para os amigos: vai até a casa do meu filho chamado Jó. Ele não tem saúde, ele não tem dinheiro, ele não tem riqueza, ele perdeu os filhos, mas vai lá, porque ele vai orar por vocês. Ele vai orar por vocês. Ele vai pedir perdão pelo pecado de vocês. E eu vou ouvir a oração do leproso. Eu vou ouvir a oração daquele que está de luto porque perdeu a família. Eu vou ouvir a oração do pobre que perdeu as riquezas. Eu vou ouvir a oração dele porque o coração dele não foi tocado. Aleluia! A palavra não precisa da tua riqueza para prosperar. A palavra não precisa da tua saúde para prosperar. A palavra não precisa. Se o teu coração for achado em integridade, a palavra vai vir e ninguém vai entender. Assim como Eliseu estava no leito de morte, a ponto de morrer, um determinado rei o procura, que eu não lembro o nome agora, e mesmo assim Eliseu no leito de morte profetiza, mesmo no leito de morte Eliseu dá direcionamento, mesmo no leito de morte Eliseu motiva e impulsiona, porque a doença bateu no físico, mas a doença não chegou na integridade do coração. Estão falando por aí que Deus está prosperando quem está enriquecendo. Estão falando por aí que Deus está prosperando quem está abrindo igreja, que Deus está prosperando quem tem mais seguidores. Estão falando por aí esse monte de coisa e a gente está acreditando. Mas o salmista vai dizer que Deus não está procurando os ricos da terra. Deus não está procurando os prósperos da terra. Deus não está procurando os saudáveis da terra. Deus está procurando os fiéis da terra. E esses fiéis estão aqui nessa noite, nesse início de madrugada, nesse final de dia. Deus está olhando e Ele não está procurando a sua condição financeira. Deus não está procurando isso. Deus não está procurando o quanto você está forte ou não. Deus está procurando a tua fidelidade. Mas eu não quero falar só da parábola dos semeadores. Eu quero falar de Lucas capítulo 8. Tem mais um tempinho aí para mim? Amém. Ainda bem que o pastor Ezequiel é meu amigo, o pastor Márcio também. Foi bem generoso com o tempo. A partir do versículo 19, o cenário do capítulo 8 começa a mudar.
Agora a epígrafe do texto vai falar a respeito da mãe de Jesus e seus irmãos. A mãe e os irmãos chegam. Só que o texto vai dizer que eles não conseguem uma aproximação por causa da multidão. É gente que não está conseguindo se aproximar de Jesus. E aí quando a gente parte do pressuposto de Marcos capítulo 2, versículo 4, em que chega 4 homens e um paralítico, e eles tentam entrar dentro da casa, e o texto de Marcos capítulo 2 vai usar a mesma fala. Eles não conseguiram se aproximar, porque a casa estava cheia. E aí os meninos de Marcos capítulo 2, eles vão dar o jeito, não é? Eles vão subir no telhado, eles vão abrir o telhado, eles querem chegar a Jesus. Agora a Maria, vou falar mal da Maria. Esse dia eu vi um pastor cristão falando que a gente tinha que esquecer da Maria, que a Maria deve ser não sei o quê. A Maria é a Maria, irmão. A Maria não conseguiu entrar. O que a Maria faz? Vai lá, avisa ele que quem está aqui fora é a mãe e os irmãos. Jesus afiadinho, né? Fiadinho. Opa, segura a onda aí. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem, olha a palavra de novo, a minha palavra e executam. Porque a gente pensa que reino de Deus é privilégio, irmão. O fato de você estar inserido no reino de Deus não significa que Deus vai te dar privilégios. O fato de você ter um título não significa que no reino de Deus você vai ter privilégios. Lá na nossa comunidade ninguém quer ser pastor, pastor Ezequiel. Porque nenhum pastor lá tem privilégio nenhum, ninguém quer ser bispo lá. Eu acho, né? Porque o bispo não tem privilégios. Ninguém disputa cargos e posições porque não há privilégios. Agora a gente vive numa nação onde as pessoas pensam que o fato de servirem a Deus e viverem no reino de Deus, Deus vai dar privilégios a elas. Se alguém tiver que ir para a fornalha, quem vai? O crente ou o ímpio? Se alguém tiver que entrar no deserto, quem vai? O crente ou o ímpio? Se alguém tiver que morrer, quem morre? O crente ou o ímpio? Está com medo? Não posso falar que eu vou profetizar, bispo, vai acontecer comigo. O crente morre e ressuscita, o crente entra na fornalha, sai vivo. O crente passa para o deserto e sai melhor do que entrou. Faz isso com o ímpio, aquele que não crê na palavra, aquele que não ouve a palavra, aquele que não executa a palavra. Volta? Não volta. Está a prova da cova dos leões. Daniel foi lançado, passou uma noite inteira, sabe lá o que? A Bíblia não traz luz a isso. Talvez orando, tendo a visão do céu, talvez com medo. Ele era homem, natural ter medo. O fato de ser cristão não significa que Deus vai retirar o medo de dentro de você. Mas a Bíblia diz que ele passa uma noite inteira e no outro dia, lá vem Dário e pergunta: Daniel, meu amigo, você está aí? Estou aqui, cara, estou de boa. Fica tranquilo, estou vivo. Me jogaram aqui, mas o meu Deus me preservou aqui, cara. Estou inteiro. Já que você está inteiro, eu vou pegar os caras que armaram contra você e vou jogar eles aí. Já que eles são tão bons, vamos ver se eles sobrevivem. Sobreviveram? Para com esse pensamento de que o reino de Deus vai gerar privilégios na tua vida. Não. Paulo vai dizer várias vezes à igreja de Corinto: olha, eu estou sofrendo por causa de vocês. As minhas cargas, os meus infortúnios é por causa do evangelho. Você quer aceitar Jesus para ter a melhor família do mundo? Você sabe quem constrói a melhor família do mundo lá dentro da tua casa? Você pensa que é o Espírito Santo? Eita, o bicho falou heresia agora. O Espírito Santo pode baixar lá, irmão.
vê a nuvem lá dentro. Agora, se você continuar sendo o mesmo, sua família nunca será uma família extraordinária. Você pode profetizar lá dentro, pode fazer mantra, pode fazer cabalo, o que você quiser lá. Você sabe quem é que vai te dar a melhor família do mundo? É você. É quando você começar a amar como Jesus amou. É como quando você começar a perdoar como Jesus perdoou. A Maria bate na porta e fala: olha, eu sou mãe, eles são irmãos. Sabe o que é pior? A Maria ainda terceiriza, porque ela não consegue entrar, ela não tem acesso. O acesso está fechado para ela. Mas tem alguém que tem livre acesso ali, que consegue receber o recado dela e consegue levar para Jesus. Tem de crente que gosta de terceirizar a oração, que gosta de terceirizar o evangelho, irmão. Não está escrito. Essa aproximação não se dá por terceirização. Ah, eu vou para aquele lugar ali que lá o ministério de louvor é melhor. Eu vou para aquele pastor ali que lá a pregação é melhor. Não acontece, irmão. Deixa eu olhar para a minha hora aqui. Ezequiel, eu estou começando a achar que o tempo que você me deu é pouco. Era muito, agora é pouco. A gente vive numa geração que se aproxima de Deus pela dor, se aproxima de Deus pelo medo, se aproxima de Deus pelo milagre, se aproxima de Deus pelas conquistas, se aproxima de Deus pelo serviço. Como assim, bispo? Às vezes o cara é nada lá fora, aí chega na igreja, o pastor joga óleo na cabeça dele e fala: agora tu é alguém. Aí pronto. Agora sim, Deus está me honrando, vou crescer. Cresce como obreiro, mas não cresce como pai, não cresce como esposo, não cresce como esposa, cresce no serviço, mas o serviço é para ser visto. Não tem coração generoso. Um coração que foi visitado por Deus, duas coisas, irmãos. Duas não, mais. Um coração que foi visitado por Deus. Primeiro, gratidão. Grato por tudo. Quando Jesus visita o coração de alguém, a primeira coisa que esse alguém faz é ser grato. Grato pelo dia, pela noite, pela chuva. Grato por tudo, grato. Não, tem gente que acha que é visitado por Deus, a primeira coisa que faz é falar em língua, pastor Adiná. Fala profecia, teologia. Não! Quando Jesus visita um coração, primeira coisa que acontece, gratidão. Zaqueu falou isso para Jesus: ó, estão falando de mim, porque você está entrando na minha casa, fica tranquilo, vou pegar tudo que eu tenho, vou dividir, vou dar para os pobres. Depois da gratidão vem a generosidade. Coração visitado por Jesus é coração generoso. É coração que não tem avareza. É coração que não retém. É coração que tem parte no meio e divide. Porque Jesus fez isso. Pegou seu corpo glorioso e partiu, fragmentou. Não é isso que você faz na ceia? Quando você pega a simbologia do pão, é Jesus se fragmentando, se entregando por você. É essas coisas que te aproximam de Deus. São essas coisas que geram acesso entre você e Deus. É quem ouve e executa. A palavra no grego original, o telos está aí, não está? Aponta para construir. Aquele que ouve e começa a construir algo a partir daquilo que ouviu. Não é aquele que ouve e chora. Não é aquele que ouve e reproduz.
É aquele que, ao ouvir, ele começa a se deslocar na direção daquilo que ouviu. Tem gente que passa a vida inteira ouvindo e não constrói nada, nem dentro de casa, nem fora de casa, nem em lugar nenhum. Ouvir a palavra de Deus vai fazer de você um grande construtor, vai te tirar da estática. Mas eu não quero falar só disso. E você percebe que tudo está girando em torno da palavra? Porque quando chega no versículo 26, ou melhor dizendo, quando chega no versículo 23, os meninos estão atravessando para o outro lado. Eles estão indo para Gadara. E a Bíblia vai dizer que um vento, uma tempestade de vento vem contra eles. E o mar fica revolto. E aí, a Bíblia vai dizer que Jesus dá uma palavra. E o mar se aquieta. E o vento cessa. Os meninos ficam assustados. Quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem a ele? Jesus está desde o princípio falando o quê? De obediência. Aí eu fico pensando no mar, no vento. Primeira coisa, por que eles obedecem tão prontamente? O mar e o vento foram criados por um propósito divino. Não sei se você consegue entender essa palavra. Eles não têm outro propósito que não seja o propósito divino. Eles não têm o seu próprio propósito. O propósito deles é o propósito que Deus estabeleceu desde o princípio. O mar e o vento não obedecem a Cristo por aquilo que Jesus vai fazer a eles. O mar e o vento obedecem a Jesus por submissão. Reconhecem que Jesus é Senhor. Reconhecem que Jesus é Deus. Não há questionamentos. A gente quer sempre pegar os nossos propósitos e transformá-los nos propósitos divinos. A gente está o tempo todo fazendo isso, pegando os nossos propósitos e transformando em propósitos divinos. E quando você traz o seu propósito para misturar o propósito divino, dá problema. Por que dá problema? Já vou falar já quando eu entro em Gadara. Está comigo no texto? Ninguém está comigo. Vou começar a revelar aqui, vai acordar todo mundo. Eu revelo, hein? Só não sei o Deus que é. Jesus entra em Gadara. Olha quem vem recepcionar Jesus. O louco. Não tinha um príncipe, um governador. Quem recepciona Jesus? O maluco da cidade. Vem doido, gritando. Sabe a história desse cara? Tinham tentado prendê-lo, amarrá-lo, ele não conseguiram, ele fugia o tempo todo. De maneira que quando Jesus chega, ele não está preso, óbvio, está solto. Sabe qual a sensação que dá? É que Gadara está vivendo dentro de uma normalidade com aquilo. Estão acostumados. Você sabia que a comodidade tem o poder de transformar uma coisa extremamente ruim em boa? Vou dizer de novo. Comodidade tem o poder de transformar uma coisa extremamente má, ruim, numa coisa boa. Acostumar-se tem o poder de transformar coisas malignas em coisas sagradas. E essa fala não é uma fala real, é a fala daquilo que acontece no tempo interior. Perceba, tem um louco andando na cidade, um louco que anda nu. A cidade está despreocupada, sabe por quê? Isso virou normal. A comodidade faz isso conosco.
Às vezes você vai entrar numa empreitada e você olha o trabalho que vai dar, os prejuízos que você vai ter, você fala, quê? É melhor ficar com esse negócio ruim aqui mesmo, do que ter que fazer tudo isso. Lá em casa esses dias deu um vazamento, dentro da parede, a gente não sabe onde. Eu estou quase acostumando com o vazamento. Quando vaza, eu vou lá, seco. Aí eu penso assim, vou ter que quebrar toda essa parede, cara. Tirar azulejo, descobrir onde está. Melhor secar. Dá menos trabalho do que quebrar a parede a vida toda. É assim que a gente faz. Está cômodo dentro de uma situação ruim, transforma aquela situação ruim numa coisa boa, que você se acostuma. Gadara estava vivendo isso, e Deus não quer que você viva isso. Sabe como a gente vive? Se Deus fizer um milagre eu aceito, mas se Ele não fizer também, eu fico aqui do mesmo jeito. Não estou falando de coisas impossíveis para serem mudadas, estou falando de coisas que estão ao seu alcance. Você quer ver outra coisa que está acontecendo em Gadara? Depois que Jesus liberta aquele homem, eles falam para Jesus, vão embora daqui, vai embora daqui. Sabe por quê? A presença de Jesus pode te custar muito caro, sabia? A presença de Jesus pode custar caro para você, de coisas que você não quer perder, de coisas que você não quer se livrar. A presença de Jesus, quando chegar, vai começar a arrancar coisas que são de estimação. Aquele povo olha para Jesus e fala, sai daqui agora, porque você está causando prejuízos na minha vida. Sabe por que eles falaram isso? Quando abriram a boca para falar o que Jesus havia feito com o endemoniado, como Jesus tinha feito. Vamos falar uma verdade aqui? O como de Jesus incomoda nós, sim ou não? Jesus fala assim, eu vou fazer. Aí você, aleluia. Aí quando Jesus fala para você a maneira que Ele vai fazer, aí você fica doido. Jesus fala, eu vou abrir. Mas quando Ele fala para você como que Ele vai abrir, Jesus, precisa de tudo isso? O como de Jesus nos incomoda. Jesus tem o controle de tudo. E quando a gente não tem entendimento que Jesus está trabalhando, a gente se perde. Eu acho demais a história de José e Maria. Vou falar bem da Maria agora. Estou terminando já. Você quer vir para cá, Gil? Vem para cá, vem subindo aqui. José e Maria, Deus tem um plano, sim ou não? O plano precisa ser executado por alguém, sim ou não? Aí Jesus aparece para Maria, preciso trazer Jesus. Você vai ser escolhida para fazer isso. Mas e o José, e o Zé, e aquela coisa toda? Não, o José deixa comigo. Irmão, pergunta, o que José fez para a execução do plano? O que ele fez? Nada. Olha o como de Jesus, Quem fez tudo? Maria. Você, Maria. José fez o quê? Nada. Deus tira José da execução. Tirou. Você não vai executar não, José. Mas você vai preservar o plano. Você vai preservar o projeto. José pega o menino, põe no camelo, vai para o Egito, sai do Egito, vai não sei para onde, vai para cá. Está fazendo o quê? Preservando. Sabia que falta isso na nossa geração? Gente disposta
a preservar o que Deus fez pelas mãos dos outros? Parece que todo mundo que recebe uma visão é só para fazer algo novo. Parece que ninguém recebe uma visão para preservar algo que já está construído. Entenda que o como de Deus às vezes vai vir na sua direção para você preservar, para você amar, para você patrocinar. Nem sempre a gente vai estar diretamente ligado ao projeto, mas Deus faz dessa maneira. E eu termino. Porque saindo de Gadara, Jesus encontra Jairo. Jairo tem uma demanda. Vou falar de milagre agora, né? Tem uma filha, 12 anos, está doente. Jairo é príncipe. Jairo tem nome no meio da sociedade. Jairo é importante. Jairo não encontra dificuldade para entrar na casa que Jesus está, mesmo a multidão estando lá. Que Jairo é conhecido. É interessante nesse texto, nesse momento, que é o encontro dos renomados e dos anônimos. Jesus está se movendo por todo mundo. Jesus está se movendo por Jairo, mas ele, Jesus, que sabe de todas as coisas, sabe que em determinado momento vai sair alguém do nada, sem nome, sem título. Pedro faz uma bela colocação no texto, porque Jesus fala assim: quem me tocou? Pedro fala: está todo mundo te apertando? Você vem perguntar para nós quem te tocou? Alguém me tocou. Saiu virtude. Sabe o que Jesus está dizendo? Está todo mundo tendo contato comigo aqui, mas só uma pessoa, uma única pessoa, conseguiu extrair virtude de mim. Tem muita gente aqui tocando na minha veste, no meu cabelo, nas minhas mãos, no meu corpo, mas só teve uma pessoa aqui que conseguiu retirar algo de mim. Essa pessoa não tem nome. Essa pessoa nem era para estar ali. Essa pessoa não quer ser vista. Essa pessoa não quer ser notada. É engraçado, principalmente para quem tem chamado, a gente fala muito disso, né? Quem tem chamado, quanto menos quer ser notado, mais Jesus faz questão de gritar: quem é você? Ela quer sair assim, ó, não quer ser vista. Para, vem cá. Sabe o que fala esse texto? Daquilo que a gente tem feito com aquilo que Jesus tem depositado em nós. Como a gente tem manuseado isso, como a gente tem lidado com isso. Jesus está indo na direção da casa de Jairo, tem um problema, mas ele pode parar por uma anônima. Jairo está aflito. Sabe o que é isso? É tempo. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo das coisas. O tempo de Deus nunca é o nosso tempo. O momento de Deus nunca é o nosso momento. A gente sempre pensa que Deus vai chegar atrasado, que se Deus não chegar na hora que a gente imagina que Ele tem que chegar, vai dar tudo errado. Eu acho demais, irmãos, que Deus, quando chega... A Cici um dia falou isso, deixa eu ver se você lembra a palavra agora que ela falou. Deus não precisa das nossas expectativas, foi essa a palavra? Você lembra na live? Para fazer alguma coisa, Deus não precisa das nossas ideias, foi algo assim que ela disse. Deus não precisa dos seus planos para construir alguma coisa. Deus, quando chega, Ele faz tudo novo.
Jesus chega na casa de Jairo, a menina está morta, já está acontecendo lá aquela coisa da cultura judaica, já estão lá pranteando, chorando, e Jesus chega tranquilo, fala de coisas que ninguém compreende, e as pessoas começam a zombar dele, porque não compreende, as pessoas começam a escarnecer dele, porque não há compreensão, mas ele, diante da incredulidade, ele retira os incrédulos daquele ambiente, porque os incrédulos não verão a glória, os incrédulos não participarão do milagre. Eliseu um dia profetizou em Samaria, porque havia uma escassez, havia fome, alguém deu risada, não creu que no outro dia poderia ter muitas provisões. Eliseu olhou para ele: vai acontecer, mas você não vai participar. Cuidado com a incredulidade, cuidado com o coração incrédulo. Às vezes Deus usa pessoas para falar com você, às vezes Deus usa o seu líder para falar com você, e você diz: é uma loucura, pois o tempo do milagre vai chegar e você vai ficar de fora, porque não compreende o como de Deus, não compreende a maneira dele, não compreende os passos do eterno. Os pensamentos dele são mais altos, de fato. Não dá para conhecer Deus com um milagre que aconteceu na tua vida. Ei, um milagre não define Deus, uma pregação não define Deus, um momento não define Deus. Ele está trabalhando antes da fundação do mundo, e de lá para cá os tempos mudaram, e você percebe que não para de chegar coisa nova. Sabe por quê? Ele é ilimitável, ele é indecifrável, ele é o eterno, ele está dando passos na eternidade. E sabe o que ele quer fazer com você? Tem hora que ele me pega pela mão e fala: vem cá, entra um pouquinho na eternidade comigo aqui, que eu vou te mostrar o que está acontecendo na eternidade. Vem cá comigo. Na eternidade é que nós temos o pleno conhecimento dele. Fica de pé. Tem uma frase que diz que nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. O Pai está presente na casa. Aleluia. Nutrir a nossa alma para a gente sentir, sabe, alívio. Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Anestesia, sabe? Não é isso que Deus quer proporcionar a nós. Deus não quer te anestesiar. Deus quer te mostrar a realidade da vida. No mundo tereis aflições, para que quando você lidar com essa realidade da vida, você entrar na eternidade, você vai chegar lá na eternidade ele fala: e serão enxugadas todas as lágrimas. Vamos cantar? Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. Diga. O que dizer, o que
desejamos outra vez aqui. Nosso amigo, diga. Nosso amigo Santo é sim. Esperamos pelos teus soprar. Aleluia, aleluia. Com seu óleo venha nos surgir. Vem nos batizar. Vamos dizer com força, bem forte, diga. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, ó Pai, por esse tempo. Que a tua palavra, ó Deus, não fique apenas na superfície da nossa alma, mas que ela venha enraizar, ó Deus, e que nós possamos, através dessa palavra, Senhor, ter um pouco mais de compreensão de quem Tu és e do que Tu queres para nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite, Senhor, a Tua palavra prospere dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Que a Tua palavra vivifique, ó Pai, o nosso interior. Que a Tua palavra, Senhor, abra, Senhor, as portas fechadas dentro de nós primeiro, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha nos renovar, ó Deus, e que ela continue a nos aprimorar dia após dia, Senhor, assim como Paulo tinha uma experiência de glória em glória, Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor, com essa experiência em nós. Glória em glória, glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, ó Senhor, que Tu tem levantado um povo forte, ó Deus, um povo que marcha na nossa nação, um povo que profetiza, um povo que anuncia decretos, um povo, ó Deus, que se move pelo Espírito, um povo dentro do propósito eterno da salvação, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite a nossa alma, o nosso ser venha a ser tocado, ó Pai, pela palavra, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Ah, Deus, quantos argumentos fraudulentos nós temos colocado diante de Ti, ó Pai. Quantas opiniões, ó Deus, quantas meias verdades diante de Ti, ó Deus. Quantos argumentos humanos nós temos colocado em nossas orações, Senhor. Deus, quantos argumentos humanos em nossas orações. Nos habilita, Senhor, para orar segundo a Tua vontade. Nos habilita para orarmos segundo o Teu querer, Senhor. Deus, Espírito Santo, nos alinha, nos alinha, nos alinha.
Nos alinha nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, que essa noite este povo, ó Deus, sinta a sede de alinhamento, sinta o desejo do alinhamento, sinta a chama arder, não apenas pelas coisas terrenas, mas que o nosso coração se vislumbre nessa noite pelas coisas que estão na eternidade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, aviva-nos nessa noite, aviva-nos nessa noite, restaura-nos nessa noite. Espírito Santo, vem encontrar os fiéis da terra nesse lugar, vem encontrar os fiéis da terra nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ser cristão é tomar o caminho do Calvário, é tomar a sua cruz e entrar no caminho que te leva ao Gólgota. Que o Espírito Santo nos aprimore, nos aperfeiçoe, que habite em nós a sã doutrina, a verdadeira palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todo o trabalho das suas mãos, que todo o trabalho das suas mãos seja para glorificar o Senhor, que até a comida que você faz dentro da tua casa seja para glorificar o Senhor, que a maneira com que você serve o seu patrão, o seu líder, seja para glorificar o Senhor, que as palavras que saem dos seus lábios sejam para glorificar o Senhor. A gente precisa parar de adorar a Deus só dentro da igreja, a gente precisa parar de adorar a Deus só dentro do templo, que a maneira que você se senta seja para glorificar ao Senhor, que a maneira que você mexe no teu celular seja para glorificar ao Senhor, que a tua vida, o teu respirar seja para glorificar o